Ela estava de joelhos limpando o chão de mármore do salão, e o milionário achou que ela era a convidada mais importante da festa. Marina passou o pano úmido no chão de mármore pela 5ª vez naquela tarde. O salão do Hotel 5 Estrelas brilhava como um espelho, cada detalhe impecável para a festa de gala que começaria em 2 horas. Ela não podia errar. Trabalhar na empresa de limpeza Crystal Clean era sua única fonte de renda desde que saiu da casa da mãe, e eventos como esse pagavam extra. 23 anos, cursinho pré-vestibular aos fins de semana e o sonho de ser advogada. Por enquanto era só sonho mesmo. A música ambiente ecoava baixinho enquanto Marina organizava as cadeiras ao redor das mesas. Cada mesa custava mais que seu salário mensal. Cristais importados, louças de porcelana fina, arranjos de flores que pareciam obras de arte. Ela sempre ficava impressionada com o mundo dos ricos. Como era viver sem se preocupar com conta de luz? Como era acordar e escolher qualquer roupa, qualquer comida, qualquer lugar para ir? Dona Neuza, a supervisora, apareceu na porta carregando uma prancheta e cara de poucos amigos. Marina, quando terminar aqui, vai pro vestiário feminino. Tem uma socialite que derramou vinho na roupa e deixou o vestido lá. Você leva pra lavanderia e depois organiza os banheiros. A mulher nem esperou resposta. Marina suspirou. Mais trabalho, mesmo horário de pagamento. O vestiário feminino era luxuoso como o resto do hotel. Espelhos com luzes de camarim, poltronas de veludo, até perfume francês nos dispensers automáticos. Marina encontrou o vestido jogado sobre uma das poltronas. Era lindo. Vermelho, tecido que parecia seda, corte elegante mas não exagerado. Estava limpo, só com uma manchinha quase imperceptível na barra. Provavelmente a dona nem precisava mandar lavar. Só quis se livrar dele. Marina segurou o vestido contra o corpo e se olhou no espelho. Por um segundo imaginou como seria ser uma dessas mulheres que frequentavam lugares assim, que tinham closets cheios de vestidos caros, que não precisavam trabalhar de joelhos no chão. O tecido era macio como uma carícia. Sem pensar muito, ela olhou para os lados, verificou se estava sozinha e decidiu experimentar. Só por 1 minuto, só para saber como era a sensação. O vestido serviu perfeitamente. Marina não acreditou. Ela sempre foi magra, mas nunca imaginou que um dia usaria algo tão elegante. No espelho, viu uma pessoa diferente. O cabelo castanho estava preso num coque simples que, de repente, parecia sofisticado. A postura mudou automaticamente. Os ombros se ergueram, o queixo se levantou. Por um momento, ela realmente parecia pertencer àquele mundo. O som de passos no corredor a fez congelar. Marina correu para tirar o vestido, mas a porta se abriu antes que conseguisse. Um homem entrou, parou na porta e a encarou. Alto, cabelos escuros, terno impecável. E uns olhos castanhos que pareciam avaliar tudo ao redor. Marina reconheceu o tipo. Rico, poderoso, acostumado a conseguir o que queria. Ele sorriu. Desculpe, achei que fosse o banheiro masculino, ele disse, mas não saiu. Continuou olhando para ela com curiosidade. Você deve ser a empresária que meu assistente mencionou. Marina, não é? Marina Almeida, da Almeida Consulting. Marina abriu a boca para corrigir, mas nada saiu. Como ele sabia seu nome? Almeida Consulting? Sou Eduardo Mendonça. Prazer em conhecê-la pessoalmente. Eduardo Mendonça. Marina tinha visto esse nome nos jornais. Dono de uma das maiores construtoras do país, herdeiro de uma fortuna antiga, um dos solteiros mais cobiçados da alta sociedade. E ele estava ali, estendendo a mão para ela, pensando que ela era uma empresária importante. Marina olhou para a própria mão, ainda com restos de produto de limpeza sob as unhas, e hesitou. Eu não sou... Marina tentou falar, mas Eduardo já tinha pego sua mão e a cumprimentava com entusiasmo. Não seja modesta. Seu trabalho com sustentabilidade corporativa é impressionante. Tenho acompanhado suas ideias sobre responsabilidade social nas empresas. Exatamente o que eu preciso para meus novos projetos. Ele parecia genuinamente interessado. Marina percebeu que ele estava confundindo ela com alguém real. Alguma empresária que provavelmente estaria na festa. A situação estava ficando absurda. O som de vozes se aproximando no corredor fez Eduardo olhar para trás. Os primeiros convidados estão chegando. Que tal irmos para o salão? Quero apresentá-la a algumas pessoas que podem interessar no seu trabalho. Ele ofereceu o braço como um verdadeiro cavalheiro. Marina estava em pânico. Precisava explicar o mal-entendido, voltar para seu trabalho, tirar aquele vestido e fingir que nada tinha acontecido.
Mas quando abriu a boca para falar, Eduardo já estava guiando ela para fora do vestiário. Tenho certeza de que vocês vão se dar muito bem. Há muito tempo não encontro alguém com uma visão tão clara sobre o futuro dos negócios sustentáveis. O salão estava começando a se encher. Homens de terno caro, mulheres com joias que brilhavam mais que as luzes do lustre, garçons circulando com taças de champanhe. Marina nunca tinha visto tanto dinheiro junto num lugar só. Eduardo a conduziu até um grupo de pessoas próximo ao bar e fez as apresentações com o maior orgulho. Pessoal, quero que conheçam Marina Almeida, da Almeida Consulting. Marina, estes são Roberto Silva, da Silva Holdings, Patrícia Andrade, da Andrade Investimentos e Carlos Mendes do Banco Mendes em Associados. Todos sorriram e cumprimentaram Marina como se ela fosse realmente importante. Roberto até comentou que tinha ouvido falar do trabalho dela. Marina estava suando frio. A situação tinha saído completamente do controle. Ela tentou várias vezes explicar que houve um engano, mas toda vez que começava a falar, alguém a interrompia com elogios ou perguntas sobre negócios que ela não entendia. Eduardo parecia cada vez mais impressionado com ela, interpretando seu nervosismo como humildade e sua falta de resposta como discrição profissional. Marina tem uma abordagem muito interessante sobre sustentabilidade, Eduardo explicou para o grupo. Ela acredita que as empresas precisam pensar no impacto social antes do lucro. Marina quase engasgou com o champanhe que alguém tinha colocado na sua mão. Ela nunca tinha dito isso, mas de alguma forma fazia sentido. Era exatamente o que ela pensava quando via a diferença entre ricos e pobres. A noite estava só começando e Marina percebeu que tinha se metido numa situação da qual não sabia como sair. Dona Neuza devia estar procurando por ela. O vestido não era seu e ela estava fingindo ser uma pessoa que não existia. Mas quando olhou para Eduardo, viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto em ninguém. Respeito, admiração, interesse genuíno. Pela primeira vez na vida, alguém a olhava como se ela fosse especial. Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela sorriu, ergueu a taça de champanhe e decidiu ver até onde aquela mentira poderia levá-la. Marina segurou a taça de champanhe com as duas mãos para disfarçar o tremor. O grupo ao redor dela continuava falando sobre mercado financeiro, investimentos sustentáveis e projetos sociais como se ela entendesse cada palavra. Eduardo estava ao seu lado, radiante, como se tivesse encontrado exatamente a pessoa que procurava. Ela tentava acompanhar a conversa, acenando com a cabeça nos momentos certos e sorrindo quando os outros riam. Roberto Silva, um homem de uns 50 anos com barriga proeminente e relógio que custava mais que um carro, se virou para Marina com interesse genuíno. Marina, tenho uma pergunta direta. Minha empresa está enfrentando resistência dos funcionários sobre nosso novo programa de sustentabilidade. Como você sugere que lidemos com essa situação? Todos os olhos se voltaram para ela. Marina sentiu o suor escorrer pelas costas. Ela pensou na própria experiência. Quantas vezes tinha visto patrões implementando mudanças sem consultar os funcionários? Quantas vezes ela e os colegas se sentiram ignorados, como se suas opiniões não importassem? Bem, Marina começou devagar. Talvez o problema seja que vocês não perguntaram o que eles pensam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto franziu as sobrancelhas. Eduardo, porém, sorriu. Continue, Marina. Essa é uma perspectiva interessante. Encorajada, Marina respirou fundo. Se eu fosse funcionária de uma empresa e meu chefe chegasse com um monte de regras novas sem me perguntar nada, eu também resistiria. Talvez vocês precisem conversar com eles, entender as preocupações, incluir eles no processo. Sua voz foi ficando mais firme. As pessoas querem se sentir ouvidas, não só comandadas. Patrícia Andrade, uma mulher elegante de cabelos grisalhos, bateu palmas. Brilhante! É exatamente isso que falta na maioria das consultorias. Vocês ficam tão focados em estratégias complexas que esquecem do básico. As pessoas. Marina se sentiu um pouco mais confiante. Talvez conseguisse manter a farsa por mais alguns minutos. Carlos Mendes, um homem jovem de óculos e ar intelectual, se aproximou. Marina, sua abordagem é refreshante. Tão diferente dos outros consultores que conhecemos. Você tem uma simplicidade que chega ao cerne da questão. Eduardo assentiu vigorosamente. É exatamente isso que me chamou a atenção no trabalho dela. Marina não complica o que é simples. Marina quase riu da ironia. Ela estava complicando tudo ao fingir ser outra pessoa, mas ao mesmo tempo estava sendo mais honesta do que nunca. Suas respostas vinham do coração, da experiência real de quem trabalhava duro e sabia como era ser tratada como invisível. Obrigada, ela murmurou, ainda processando os elogios.
A conversa continuou fluindo e Marina percebeu que conseguia participar mais naturalmente. Quando falavam sobre dificuldades financeiras das empresas, ela pensava nas dificuldades financeiras da própria família. Quando discutiam motivação de funcionários, ela lembrava de como se sentia valorizada quando alguém reconhecia seu trabalho. Sua perspectiva de quem vivia na base da pirâmide social oferecia insights que aquelas pessoas ricas nunca teriam. Eduardo se inclinou para ela e sussurrou: "Você está sendo um sucesso. Roberto já me perguntou se você aceita novos clientes." Marina sentiu uma mistura de orgulho e pânico. Por um lado, era incrível ser reconhecida e valorizada. Por outro, ela estava vivendo uma mentira que crescia a cada minuto. O momento de pânico real chegou quando Marina viu uma figura familiar atravessando o salão. Dona Neuza, sua supervisora, estava conversando com o gerente do hotel perto da entrada. A mulher olhava ao redor com cara de irritação, claramente procurando alguém. Procurando Marina. "Com licença", Marina disse rapidamente para o grupo. "Preciso ir ao banheiro por um instante." Eduardo sorriu e acenou, voltando a conversar com os outros empresários. Marina se afastou o mais rápido possível sem parecer desesperada, caminhando na direção oposta à Dona Neuza. No banheiro feminino, Marina se olhou no espelho e quase não se reconheceu. O vestido realmente a transformava, mas não era só isso. Havia uma confiança nova em seus olhos, uma postura diferente. Durante aqueles minutos com Eduardo e os outros, ela tinha se sentido inteligente, capaz, respeitada. Era viciante. Ela lavou as mãos tentando ganhar tempo para pensar. Precisava sair daquela situação antes que fosse tarde demais. Mas quando estava prestes a voltar ao salão para se despedir de Eduardo, a porta se abriu e Dona Neuza entrou. "Marina!" A mulher quase gritou. "Onde diabos você estava? Tem 2 horas que estou procurando você. E que roupa é essa?" Dona Neuza olhou para o vestido com desconfiança crescente. "Espera aí. Esse é o vestido que mandei você levar para a lavanderia?" Marina sentiu o mundo desabar. "Dona Neuza, eu posso explicar." Mas a supervisora já estava vermelho de raiva. "Você está usando a roupa de uma cliente? Você perdeu o juízo completamente? Sabe quanto custa um vestido desses? Sabe o que pode acontecer com nossa empresa se descobrirem?" Dona Neuza falava cada vez mais alto, e Marina rezava para que ninguém no salão pudesse ouvir. "Por favor, abaixe a voz", Marina pediu desesperada. "Eu só experimentei por 1 segundo, e aí aconteceu uma confusão, e agora não sei como sair dessa situação." Ela contou rapidamente sobre o mal-entendido com Eduardo, esperando que a supervisora entendesse. Dona Neuza ficou ainda mais furiosa. "Você tá se fazendo de socialite. Marina, você enlouqueceu? Sabe o que acontece se eles descobrirem que você é funcionária da limpeza? Vão processar nossa empresa, me demitir, e você nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum." A mulher respirava pesadamente. "Tira essa roupa agora e volta pro trabalho, e reza para que ninguém tenha percebido nada." Marina sabia que Dona Neuza estava certa, mas algo dentro dela se rebelava. "E se eu não quiser voltar?" As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. "E se eu quiser continuar sendo tratada como gente?" "Você é gente, Marina. Gente que trabalha honestamente para ganhar o pão de cada dia. Não gente que vive de mentira e fingimento." Dona Neuza suspirou e sua voz ficou um pouco mais suave. "Olha, menina, eu entendo. Todos nós já quisemos ser outra pessoa. Mas isso não é vida real. Vida real é trabalhar, pagar as contas e tentar melhorar aos poucos. Não é fingir ser rico quando se é pobre." Marina olhou para o próprio reflexo no espelho mais uma vez. Dona Neuza tinha razão, mas Eduardo estava lá fora, esperando por ela. Pela primeira vez na vida, alguém a via como inteligente e capaz. Como poderia jogar isso fora? "Me dá 5 minutos, Marina pediu. "Só 5 minutos para me despedir educadamente, e depois eu volto ao trabalho." Dona Neuza hesitou. "Por favor, eu prometo que depois disso acaba tudo." A supervisora olhou para ela com uma mistura de raiva e pena. 5 minutos, Marina. Nem 1 segundo a mais. E se alguém descobrir alguma coisa, você assume toda a responsabilidade sozinha." Ela saiu do banheiro resmungando sobre funcionários problemáticos e dores de cabeça. Marina respirou fundo, ajeitou o cabelo e voltou ao salão. Eduardo estava no mesmo lugar, mas agora conversava apenas com Roberto Silva. Quando a viu se aproximando, seu rosto se iluminou. "Marina, Roberto estava me contando sobre um projeto interessante. Uma parceria entre empresas para criar um fundo de investimento social. Que tal ouvir a proposta?" Eduardo a puxou para mais perto, e Marina sentiu o perfume masculino dele. Uma mistura de algo caro e masculino que fez seu coração acelerar.
Roberto começou a explicar um projeto complexo envolvendo milhões de reais e impacto social. Marina tentava prestar atenção, mas só conseguia pensar que em 3 minutos precisaria se despedir para sempre daquele mundo. Eduardo notou sua distração. Você está bem? Parece preocupada. Sua voz demonstrava preocupação genuína e Marina sentiu o peito apertar. Como alguém que conhecia há menos de 2 horas podia se importar mais com ela do que pessoas que a conheciam há anos? Estou bem, ela mentiu. Só pensando no que Roberto disse. Eduardo sorriu e tocou levemente seu braço. O toque foi breve, mas Marina sentiu uma eletricidade que nunca tinha experimentado antes. Sabe o que mais me impressiona em você? Eduardo perguntou, se aproximando um pouco mais. Roberto tinha se afastado para pegar outra bebida, deixando-os relativamente sozinhos. É sua autenticidade. Neste meio todo mundo tem uma agenda, todo mundo quer alguma coisa, mas você parece genuína. Marina quase chorou. Se ele soubesse quão falsa ela estava sendo naquele momento. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa. Ela começou, mas ele a interrompeu. Antes de qualquer coisa preciso fazer um convite. Que tal jantarmos juntos amanhã? Só nós dois, sem falar de negócios. Quero conhecer melhor a pessoa por trás da profissional. Seus olhos brilhavam com uma sinceridade que fez Marina esquecer completamente do tempo. Marina olhou ao redor e viu Dona Neuza perto da entrada, olhando diretamente para ela com cara de poucos amigos. Os 5 minutos tinham passado, mas Eduardo estava ali, convidando ela para um encontro, olhando para ela como se ela fosse a mulher mais interessante do mundo. Sim, ela ouviu a própria voz responder. Eu adoraria jantar com você amanhã. Eduardo sorriu de uma forma que fez as pernas dela ficarem bambas. Perfeito. Te busco às 8? Marina assentiu, ainda em choque com a própria audácia. Ótimo. Agora preciso ir cumprimentar outros convidados, mas estou ansioso para amanhã. Ele se inclinou e beijou delicadamente a mão dela. Um gesto antiquado, mas que fez Marina se sentir como uma princesa. Enquanto Eduardo se afastava, Marina ficou parada no meio do salão, processando o que tinha acabado de acontecer. Ela tinha um encontro com um milionário. Um encontro real, não um mal-entendido. E teria que passar as próximas 24 horas descobrindo como manter aquela farsa por mais uma noite. Dona Neuza se aproximou com cara de poucas amigas. 5 minutos viraram 15, Marina. Espero que tenha valido a pena, porque agora você tem muito trabalho para recuperar. Marina seguiu a supervisora em direção aos vestiários, mas não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez na vida, ela tinha algo pelo qual valia a pena mentir. Marina passou a noite inteira acordada, olhando para o teto do seu quarto minúsculo. Como tinha chegado até ali? 24 horas antes, ela era só mais uma funcionária invisível da limpeza. Agora tinha um encontro com Eduardo Mendonça, um dos homens mais ricos do país. E ele não fazia ideia de quem ela realmente era. Amanhã chegou junto com o desespero. Marina abriu o guarda-roupa e encarou suas 5 blusas, 3 calças jeans e 2 vestidos simples. O que uma empresária de sucesso usaria num encontro casual? Ela nunca tinha ido a um restaurante caro na vida. Não sabia qual garfo usar primeiro, como pedir vinho, ou sobre o que conversar com um milionário. Por volta das 2 da tarde, Marina tomou uma decisão desesperada. Ligou para Carla, sua única amiga que trabalhava como recepcionista num escritório chique. Carla, preciso de um favor imenso. Você pode me emprestar aquele vestido preto que usou na formatura da sua irmã? Carla riu do outro lado da linha. Claro, mas por quê? Você tem algum compromisso, chique? Marina inventou uma história sobre uma entrevista de emprego importante. Não era mentira completa. Estava tentando conseguir o emprego mais difícil da vida. Fingir ser uma pessoa que não era. Às 7 da noite, Marina estava na frente do espelho do banheiro que dividia com outras 3 inquilinas da pensão. O vestido preto de Carla estava um pouco folgado, mas servia. Ela tinha passado a tarde assistindo vídeos no YouTube sobre etiqueta em restaurantes caros e ensaiando conversas sobre negócios. Sua maquiagem estava simples, não tinha produtos caros, mas o resultado final não estava terrível. O telefone tocou às 8 em ponto. Marina, sou eu, Eduardo. Estou aqui embaixo. Marina desceu as escadas com cuidado, rezando para que ele não reparasse no prédio simples onde ela morava. Eduardo estava parado ao lado de um carro preto e elegante, vestindo uma camisa social azul clara e calça de alfaiataria. Quando a viu, sorriu daquele jeito que fazia o coração dela pular. Você está linda, ele disse, abrindo a porta do carro para ela. Marina nunca tinha entrado num carro tão luxuoso. O banco de couro era mais macio que seu colchão, e o cheiro era de novo e caro. Eduardo entrou do outro lado e ligou o motor. Escolhi um lugar especial para hoje.
Espero que goste de comida italiana. Durante o trajeto, Eduardo falou sobre o trânsito, o tempo, coisas normais que relaxaram Marina um pouco. Ele parecia nervoso também, o que era estranho para alguém acostumado a jantar com pessoas importantes. Confesso que estou ansioso, ele admitiu quando pararam no sinal. Faz tempo que não tenho um encontro de verdade. Um encontro de verdade? Marina perguntou curiosa apesar do nervosismo. Eduardo riu baixinho. Você sabe como é. No meu meio, a maioria das pessoas tem segundas intenções. Querem um contrato, um investimento, uma parceria. É raro encontrar alguém genuinamente interessante. Ele olhou para ela de forma intensa. Ontem à noite, conversando com você, senti algo que não sentia há anos. Autenticidade. Marina sentiu um nó na garganta. Se soubesse o quão pouco autêntica ela estava sendo. Eduardo, Ela começou. Mas ele já estava estacionando em frente a um restaurante que parecia um palácio. O restaurante Bela Corte era o tipo de lugar que Marina só via em filmes. Mesas com toalhas brancas impecáveis, garçons de gravata borboleta, decoração que provavelmente custava mais que ela ganhava em um ano. O maître cumprimentou Eduardo pelo nome e os conduziu até uma mesa reservada na varanda, com vista para a cidade. Marina se sentou tentando imitar a postura das mulheres elegantes que via nos filmes. Eduardo pediu vinho, e quando o sommelier trouxe a garrafa para aprovação, Marina observou cada movimento. Eduardo provou, assentiu, e o homem serviu 2 taças. Marina nunca tinha bebido vinho que custasse mais de R$20. Conte-me sobre você, Eduardo disse depois que fizeram o pedido. Não sobre trabalho, sobre Marina Pessoa, onde cresceu, como era sua infância, seus sonhos além dos negócios. Ele se inclinou para a frente demonstrando interesse genuíno. Marina respirou fundo. Era a oportunidade perfeita para contar a verdade. Mas quando abriu a boca, saíram palavras cuidadosamente ensaiadas sobre uma infância classe média, pais que a incentivaram a estudar, formação em administração numa universidade particular. Metade mentira, metade sonho do que gostaria que sua vida tivesse sido. Eduardo ouvia atentamente, fazendo perguntas que mostravam que realmente se importava com as respostas. E seus pais? Eles devem estar orgulhosos do seu sucesso. Marina sentiu uma pontada no peito. Seu pai tinha morrido quando ela era adolescente, e sua mãe trabalhava como costureira para sustentar a família. Minha mãe, ela sempre me apoiou, Marina disse. E essa parte era verdade. Sempre disse que eu podia ser qualquer coisa que quisesse. Sua voz ficou mais suave, e Eduardo notou a mudança. Você a ama muito, não é? Ele tocou a mão dela por cima da mesa. Admiro isso. No meu mundo, muitas vezes as relações familiares são complicadas. Havia uma tristeza nos olhos dele que Marina não esperava ver. Como assim? Ela perguntou, esquecendo momentaneamente sua nervosismo. Eduardo suspirou. Quando você tem dinheiro, nunca sabe se as pessoas gostam de você ou da sua conta bancária, até mesmo na família. Meu pai morreu quando eu tinha 25 anos, e de repente todos tinham opinião sobre como eu devia viver minha vida, com quem devia me casar, que negócios devia fazer. Ele tomou um gole de vinho. Às vezes sinto que vivo numa prisão dourada. Marina sentiu uma conexão inesperada. Eu entendo a sensação de prisão, ela disse sem pensar. Quando você não tem dinheiro, também vive numa prisão. Uma prisão de contas para pagar, de não poder escolher o que quer fazer, de sempre depender dos outros. As palavras saíram do coração, e Eduardo a olhou com surpresa. Isso é muito profundo, ele disse devagar. Nunca pensei nessa perspectiva. Você tem razão. São prisões diferentes, mas prisões mesmo assim. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Marina percebeu que tinha dito algo real demais para alguém que supostamente tinha sucesso nos negócios. O jantar chegou, um prato sofisticado que Marina não sabia nem pronunciar o nome. Eduardo começou a falar sobre seus projetos, suas dificuldades para encontrar pessoas em quem confiar, sua solidão apesar de estar sempre rodeado de gente. Marina ouvia, fascinada por descobrir que pessoas ricas também tinham problemas reais. Você deve achar estranho, Eduardo disse, cortando o risoto delicadamente. Um homem com tudo reclamando da vida. Marina balançou a cabeça. Não acho estranho. Problemas são problemas, independente da conta bancária. Ela estava relaxando, esquecendo de representar um papel e sendo ela mesma. Às vezes acho que as pessoas pensam que dinheiro resolve tudo, mas não resolve solidão, não resolve medo, não resolve a sensação de não ser compreendido. Eduardo parou de comer e a olhou fixamente. Como você consegue enxergar as coisas com tanta clareza? A maioria das pessoas do meio empresarial fala de estratégias, números, lucros.
Você fala de sentimentos humanos. Havia admiração genuína em sua voz. Marina sentiu o rosto esquentar. Talvez porque eu acredite que no fundo somos todos pessoas tentando ser felizes. Eduardo sorriu de uma forma que fez algo derreter dentro do peito dela. Exato. É exatamente isso. Ele se inclinou para mais perto. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, mesmo sabendo que perguntas pessoais eram perigosas na situação em que estava. Você já se sentiu realmente conectada com alguém? Aquela sensação de que a pessoa te entende completamente? Marina pensou em todas as vezes que se sentiu incompreendida, invisível, julgada. Não, ela admitiu honestamente. Sempre senti que tinha que fingir ser alguém diferente para as pessoas gostarem de mim. A ironia das próprias palavras a atingiu como um soco. Eduardo pegou a mão dela. Pois eu sinto essa conexão com você. Desde ontem à noite. É como se você enxergasse através das máscaras que todos usamos. Marina quase chorou. Se ele soubesse que ela era exatamente uma máscara. O resto do jantar passou num borrão de conversas profundas, risos genuínos e momentos de silêncio confortável. Eduardo contou sobre sua infância solitária, os internatos caros onde estudou, a pressão de assumir os negócios da família muito jovem. Marina compartilhou sonhos reais, estudar direito, ajudar pessoas que não tinham dinheiro para advogados caros, fazer diferença no mundo. Você devia abrir uma ONG, Eduardo sugeriu quando ela falou sobre querer ajudar os menos favorecidos. Tenho certeza de que conseguiria muitos apoiadores. Marina riu, imaginando ela pedindo doações para uma ONG fictícia. Quando saíram do restaurante, Eduardo a acompanhou até o carro, mas não fez menção de partir. Marina, sei que acabamos de nos conhecer, mas sinto como se te conhecesse há anos. Eles estavam parados na calçada, e a proximidade dele fez Marina sentir borboletas no estômago. Eu também sinto isso. Ela sussurrou. E era verdade. Por algumas horas tinha esquecido completamente que estava mentindo. Eduardo se inclinou lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Marina não recuou. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas. Marina nunca tinha sido beijada com tanta ternura. Quando se separaram, Eduardo sorriu e tocou o rosto dela delicadamente. Posso te ver de novo amanhã? Ele perguntou. Marina sabia que devia dizer não, que cada encontro tornava a mentira mais perigosa, mais dolorosa. Mas quando olhou nos olhos dele, viu algo que nunca tinha visto direcionado a ela. Amor começando a nascer. Sim, ela respondeu, selando seu destino. Quero muito te ver amanhã. Durante o trajeto de volta para casa, Marina encostou a cabeça no vidro e observou a cidade passar. Pela primeira vez na vida, alguém a via como especial. Inteligente. Digna de amor. Era tudo mentira, mas se sentia mais real que qualquer coisa que já tinha vivido. Eduardo a deixou na porta da pensão, e Marina subiu as escadas sabendo que tinha passado do ponto sem volta. Não era mais sobre um mal-entendido ou uma mentira inocente. Agora estava apaixonada por um homem que amava uma versão fictícia dela mesma. E não fazia ideia de como sair dessa situação sem destruir os dois. Marina acordou no dia seguinte com uma sensação estranha no peito. Por alguns segundos ficou deitada lembrando do beijo de Eduardo. Do jeito carinhoso como ele tinha segurado sua mão. Das palavras doces que tinha sussurrado no ouvido dela. Então a realidade bateu como um balde de água fria. Ela estava vivendo uma mentira que crescia a cada hora. E quanto mais tempo passasse, pior seria a queda. O telefone tocou às 10 da manhã. Eduardo. Bom dia, linda. Dormiu bem? A voz dele ao telefone fez o coração de Marina acelerar. Estava pensando, que tal almoçarmos juntos? Conheço um lugar incrível na Barra da Tijuca. Marina hesitou. Cada encontro era mais um passo no precipício, mas a voz dele era como um imã. Claro, ela ouviu a própria voz responder. Que horas? Eles marcaram para meio-dia, e Marina desligou o telefone sabendo que estava cavando a própria cova. Mas como resistir? Pela primeira vez na vida, alguém a tratava como se ela fosse preciosa. Marina pegou emprestado outro vestido de Carla, dessa vez um azul claro que realçava seus olhos. Passou maquiagem com cuidado, prendeu o cabelo num coque que viu numa revista e saiu da pensão se sentindo bonita. Eduardo já estava esperando quando ela chegou ao restaurante, e o sorriso dele ao vê-la fez todos os medos momentaneamente desaparecerem. Você está radiante, ele disse beijando sua bochecha delicadamente. O restaurante era ainda mais elegante que o da noite anterior. Vista para o mar, decoração moderna, clientela visivelmente rica. Marina se sentia como uma impostora,
Mas Eduardo a tratava como se ela pertencesse àquele mundo. Durante o almoço, Eduardo falou animadamente sobre seus planos. Marina, estive pensando a noite toda. Quero expandir meus negócios para a área social. Projetos que realmente façam diferença na vida das pessoas. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. E quero que você seja minha parceira nessa empreitada. Marina quase engasgou com a água. Parceira? Eduardo assentiu pegando a mão dela por cima da mesa. Sua visão sobre responsabilidade social é exatamente o que preciso. Você entende as necessidades reais das pessoas de uma forma que eu nunca consegui. Ele apertou a mão dela. Quero investir 5 milhões de reais no primeiro projeto. Que tal criarmos uma fundação para ajudar jovens de baixa renda a conseguirem educação superior? Marina sentiu o mundo girar. 5 milhões de reais. Eduardo estava falando sério sobre transformá-la em sua sócia de negócios. A situação tinha saído completamente do controle. Eduardo, isso é muito sério. Preciso pensar. Ela tentou ganhar tempo, mas ele interpretou sua hesitação como humildade profissional. Claro, entendo. É uma decisão importante. Eduardo sorriu compreensivo. Mas, Marina, acredito em você. Acredito em nós. Tanto profissionalmente quanto... Ele parou olhando fundo nos olhos dela. Quanto pessoalmente. O coração de Marina bateu tão forte que ela teve certeza de que ele podia ouvir. Eduardo! Ela estava prestes a confessar tudo quando o celular dele tocou. Me desculpe, é urgente. Eduardo disse atendendo. Marina aproveitou para ir ao banheiro, precisando de alguns minutos para se recompor. No espelho viu uma mulher assustada, olhando de volta. Como tinha chegado até ali? Como uma mentira pequena tinha se transformado numa proposta de negócios de milhões? Quando voltou à mesa, Eduardo estava terminando a ligação com cara preocupada. Problema no escritório? Marina perguntou genuinamente preocupada. Eduardo balançou a cabeça. Nada que não possa resolver depois. Hoje quero me concentrar só em você. Ele sorriu, mas Marina notou que ainda parecia perturbado. Marina, posso te fazer uma pergunta sobre sua empresa? Seus clientes ficam satisfeitos com os resultados das consultorias. Marina sentiu suor frio escorrer pelas costas. Como assim? Eduardo se inclinou para a frente. É que estou impressionado com sua abordagem. Tão diferente dos outros consultores que conheci. Fiquei curioso sobre seus métodos, seus cases de sucesso. Seus olhos estavam atentos, estudando cada reação dela. Você pode me dar alguns exemplos de projetos que desenvolveu? O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Marina abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Como podia inventar cases empresariais? Ela nem sabia direito o que era uma consultoria. Eu? Prefiro não falar sobre clientes específicos. Questão de confidencialidade, você entende? Eduardo assentiu, mas Marina percebeu que ele não estava completamente convencido. Claro, entendo perfeitamente. Ele mudou de assunto, mas o clima tinha mudado sutilmente. Marina sentiu que estava caminhando em areia movediça. O almoço terminou com Eduardo mais quieto que o normal. Quando saíram do restaurante, ele a acompanhou até o ponto de táxi, mas não ofereceu carona como na noite anterior. Marina, você está bem? Parece preocupada. Sua voz demonstrava carinho genuíno, o que tornou tudo ainda pior. Estou bem só, pensando no projeto que você propôs. Marina tentou sorrir, mas sabia que não estava convincente. Eduardo a olhou por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma. Que tal jantarmos amanhã? Podemos conversar mais sobre nossos planos. Ele beijou a bochecha dela, mas Marina sentiu que o gesto foi mais educado que apaixonado. Algo tinha mudado, e ela sabia que era culpa sua. No táxi de volta para casa, Marina encostou a cabeça no vidro e tentou não chorar. A mentira estava desmoronando, e ela não sabia como impedir. Eduardo era inteligente demais para não perceber as inconsistências por muito tempo. E quanto mais ele desconfiasse, mais difícil seria manter a farsa. Chegando em casa, Marina encontrou uma surpresa desagradável. Dona Neuza estava sentada na sala da pensão, conversando com a dona do local. Quando viu Marina, a supervisora se levantou com cara de poucos amigos. Marina, precisamos conversar. A voz da mulher não admitia discussão. Marina subiu para o quarto com Dona Neuza atrás dela, o coração batendo descompassado. Senta aí, Dona Neuza ordenou assim que Marina fechou a porta. Você vai me contar exatamente o que está acontecendo. E não tenta mentir porque eu já sei de algumas coisas. Marina se sentou na cama, as pernas bambas. Dona Neuza, A supervisora levantou a mão, interrompendo-a. Hoje de manhã, o gerente do hotel me ligou. Parece que Eduardo Mendonça está fazendo perguntas sobre você.
Quer saber qual empresa de consultoria você representa? Quer referências profissionais? Os olhos da mulher eram duros como pedra. Marina, o que você fez? Marina sentiu o mundo desabar. Ele está investigando? Dona Neuza assentiu gravemente. E não é só isso. Ele conversou com outros empresários que estavam na festa. Todo mundo quer saber mais sobre a tal Marina Almeida, da Almeida Consulting. Só que essa empresa não existe, Marina. E se ele descobrir que você é funcionária da limpeza? A supervisora não precisou terminar a frase. Marina começou a chorar. Eu não queria que chegasse até esse ponto. Era só um mal-entendido, e aí uma coisa levou a outra. E agora, ela contou tudo. Os encontros, o beijo, a proposta de negócios de 5 milhões. Dona Neuza ficou cada vez mais pálida. 5 milhões? A mulher se sentou pesadamente na cadeira. Marina, você não faz ideia do tamanho da encrenca que se meteu. Eduardo Mendonça não é brincadeira. Se ele descobrir que foi enganado, pode processar você, me demitir, fechar nossa empresa. Dona Neuza passou as mãos no rosto. Como vamos sair dessa? Marina enxugou as lágrimas. Eu conto a verdade para ele. Explico que foi um mal-entendido. Peço desculpas e aceito as consequências. Dona Neuza balançou a cabeça. Não vai ser tão simples assim. Homens como Eduardo Mendonça têm ego, orgulho. Ninguém gosta de se sentir idiota. A supervisora suspirou. Mas talvez seja a única saída mesmo. Naquele momento, o telefone de Marina tocou. Eduardo. As duas mulheres olharam para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Marina atendeu com a voz trêmula. Marina? Preciso te ver urgentemente. A voz de Eduardo estava diferente, mais fria, mais distante. Pode vir ao meu escritório agora? Marina olhou para Dona Neuza, que assentiu gravemente. Claro, Eduardo, já estou saindo. Marina desligou e olhou para a supervisora. Acho que ele descobriu. Dona Neuza se levantou. Então é melhor você se preparar para a tempestade que vem aí. A mulher parou na porta. Marina, você é uma boa menina. Espero que consiga sair dessa sem se machucar muito. Marina trocou de roupa rapidamente, vestindo sua melhor calça jeans e uma blusa simples. Não adiantava mais fingir ser rica. Era hora de mostrar quem realmente era. No táxi a caminho do escritório de Eduardo, ela ensaiou o que diria. Como explicar que se apaixonou perdidamente por ele? Como fazê-lo entender que os sentimentos eram reais, mesmo que a identidade fosse falsa? O prédio da empresa de Eduardo era intimidador. 20 andares de vidro e aço no centro financeiro da cidade. Marina subiu ao último andar com as pernas tremendo. A secretária a recebeu com um sorriso frio e a conduziu até uma sala de reuniões. Eduardo estava de costas, olhando pela janela. Quando a ouviu entrar, se virou devagar. O homem apaixonado dos últimos dias tinha desaparecido. Em seu lugar estava um empresário frio, calculista, perigoso. Sente-se, Marina. Sua voz era gelo puro. Ou devo dizer, qual é mesmo seu nome verdadeiro? Marina sentiu as lágrimas chegarem, mas se controlou. Era hora de enfrentar as consequências. Eduardo, eu posso explicar. Ele levantou a mão, silenciando-a. Explicar o quê? Como uma funcionária da limpeza conseguiu me enganar durante dias? Como fingiu ser uma empresária para se aproveitar de mim? Seus olhos estavam duros como pedra. Ou vai explicar como planejava arrancar 5 milhões de mim? Marina sentiu como se tivesse levado um soco. Não é assim, Eduardo. Eu nunca quis seu dinheiro. Ele riu, mas não havia humor no som. Claro que não. Tudo foi um grande mal-entendido, não é? Eduardo se aproximou e Marina viu a raiva queimando em seus olhos. Sabe o que mais me deixa furioso? É que por alguns momentos eu realmente acreditei que tinha encontrado alguém especial. As palavras dele foram como facas no coração de Marina. Eduardo, por favor, me deixa explicar. Eu sei que cometi um erro terrível, mas meus sentimentos por você são reais. Ela se levantou tentando se aproximar, mas ele recuou. Sentimentos reais? Eduardo riu amargamente. Marina, você nem sabe quem é. Como pode ter sentimentos reais? Ele voltou para trás da mesa, colocando uma barreira física entre eles. Quero que você saia da minha vida e nunca mais apareça na minha frente. E se tentar me procurar ou usar meu nome para qualquer coisa, eu garanto que você vai se arrepender. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eduardo, por favor. Mas ele já tinha virado as costas para ela novamente. A conversa acabou. Minha secretária vai escoltá-la até a saída. Sua voz estava gelada. Final. Marina ficou parada por alguns segundos, esperando que ele se virasse, que mostrasse algum sinal do homem carinhoso que tinha conhecido.
Mas Eduardo permaneceu imóvel, olhando pela janela. Marina saiu da sala com o coração despedaçado. No elevador, as lágrimas finalmente vieram. Ela tinha perdido o único amor verdadeiro de sua vida por causa de uma mentira estúpida. E o pior era saber que ele tinha razão para estar furioso. Ela tinha brincado com os sentimentos dele, mesmo que sem querer. Na rua, Marina caminhou sem rumo por horas. A cidade continuava normal. As pessoas passavam apressadas. Mas o mundo dela tinha acabado. Tinha experimentado como era ser amada, respeitada, valorizada. E agora teria que voltar a ser invisível pelo resto da vida. Quando finalmente chegou em casa, já era de noite. Marina se jogou na cama e chorou até não ter mais lágrimas. Tinha aprendido da pior forma possível que algumas mentiras custam muito mais do que podemos pagar. Marina passou 3 dias trancada no quarto, saindo apenas para ir ao banheiro. Não comia direito, não atendia ao telefone, não falava com ninguém. As outras inquilinas da pensão já estavam preocupadas, mas ela não conseguia fingir que estava bem. O coração doía fisicamente como se tivesse um buraco no peito que nunca mais ia sarar. No 4º dia, Dona Neuza apareceu batendo na porta. Marina, abre essa porta agora ou eu chamo o chaveiro. A voz da supervisora estava preocupada, mas firme. Marina abriu a porta com cara de quem não dormia há dias. Dona Neuza entrou e olhou ao redor do quarto bagunçado. Menina, você não pode se destruir assim por causa de um homem. A supervisora se sentou na cama ao lado de Marina. Por pior que tenha sido, a vida continua. Marina olhou para a mulher com olhos inchados de tanto chorar. Dona Neuza, a senhora não entende. Eu perdi a única pessoa que me viu como alguém especial. A voz de Marina saiu rouca, quase um sussurro. Ele me olhava como se eu fosse inteligente, capaz, digna de amor. Agora ele me odeia. E eu não posso culpá-lo. Dona Neuza suspirou. Marina, escuta bem o que vou te falar. Você é inteligente, capaz e digna de amor. Sempre foi. O problema é que você nunca acreditou nisso. A supervisora pegou as mãos de Marina. Aquele homem não te fez especial. Você já era especial. Ele só foi o primeiro a notar. Marina balançou a cabeça. Mas ele só notou porque eu estava fingindo ser outra pessoa. Dona Neuza ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Será mesmo? Pelo que você me contou, as conversas mais bonitas que vocês tiveram foram quando você esqueceu de fingir e foi você mesma. A supervisora se levantou. Marina, você tem 2 opções. Pode ficar aqui se lamentando pelo resto da vida, ou pode levantar a cabeça e mostrar para o mundo quem você realmente é. Depois que Dona Neuza saiu, Marina ficou pensando nas palavras dela. Talvez a mulher tivesse razão. Talvez Eduardo tivesse se apaixonado pela Marina real, não pela versão inventada, mas agora era tarde demais. Ele nunca mais ia querer vê-la. Uma semana depois, Marina voltou ao trabalho. A rotina da limpeza a ajudava a não pensar. Mas toda vez que via um casal feliz ou um homem de terno, o coração doía. Dona Neuza a tratava com mais carinho que o normal, como se soubesse que Marina estava quebrada por dentro. Foi durante um trabalho num prédio comercial que Marina teve uma ideia. Estava limpando o escritório de uma advogada e viu alguns panfletos sobre direitos trabalhistas. A advogada, Doilharer, Patrícia Santos, era conhecida por defender funcionários que sofriam abusos no trabalho. Marina ficou observando a mulher atender clientes que claramente não tinham dinheiro para pagar advogados caros. Com licença, Marina disse timidamente quando a advogada ficou sozinha. Posso fazer uma pergunta? Doutora Patrícia olhou para ela com atenção. Claro, querida. O que você precisa saber? Marina respirou fundo. Como faz para estudar direito trabalhando? Sempre sonhei em ser advogada, mas... Ela hesitou. Mas algo no olhar compreensivo da mulher a encorajou. Eu trabalho na limpeza, estudo quando posso, mas parece impossível conseguir entrar numa faculdade. Doutora Patrícia sorriu. Não é impossível, minha filha. Difícil sim, mas não impossível. Ela pegou alguns papéis na mesa. Tem várias universidades com bolsas de estudo, cursos noturnos, programas de auxílio. Se você realmente quer, tem um jeito. Marina saiu daquele escritório com uma sensação diferente no peito. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma pontinha de esperança. Talvez pudesse realizar seus sonhos sem depender de mentiras ou de homens ricos. Talvez pudesse se tornar a pessoa que Eduardo tinha visto nela, mas de verdade. 2 meses se passaram. Marina se inscreveu no Enem. Começou um cursinho popular aos sábados. E passou a estudar toda a noite depois do trabalho. Era cansativo, mas tinha um propósito que a mantinha de pé. Dona Neuza a ajudava sempre que podia.
até mesmo pagando alguns materiais de estudo. Foi numa terça-feira de manhã que Marina recebeu uma ligação inesperada. Marina, aqui é Juliana, assistente do Sr. Eduardo Mendonça. O coração de Marina parou. O senhor... Eduardo gostaria de falar com a senhora. Pode comparecer ao escritório dele hoje às 14h? Marina ficou muda por alguns segundos. Por que Eduardo queria vê-la depois de 2 meses? Claro, estarei lá. Ela desligou com as mãos tremendo. O que ele queria? Processá-la? Humilhá-la mais uma vez? Marina chegou ao prédio de Eduardo exatamente às 2h. Estava usando sua melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca simples, mas se sentia adequada. Não estava fingindo ser ninguém além de si mesma. A secretária a recebeu com um sorriso profissional e a conduziu até a mesma sala de reuniões onde tudo tinha desmoronado. Eduardo estava sentado à mesa, mexendo em alguns papéis. Quando Marina entrou, ele levantou os olhos e ela ficou surpresa com o que viu. Ele parecia cansado, mais magro, e havia uma tristeza em seus olhos que não estava lá antes. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos antes que Eduardo falasse. Obrigado por vir, Marina. Sua voz estava mais suave que da última vez. Por favor, sente-se. Marina se sentou, as mãos cruzadas no colo, tentando parecer calma apesar do coração disparado. Você deve estar se perguntando por que te chamei aqui. Eduardo continuou, não conseguindo olhar diretamente para ela. Estes 2 meses foram difíceis para mim. Ele fez uma pausa. Fiquei com raiva, me senti traído, humilhado. Mas com o tempo comecei a pensar em nossas conversas, em quem você realmente é. Marina não disse nada, apenas esperou. Eduardo suspirou fundo. Conversei com a gerente do hotel, Dona Neuza. Ela me contou sobre você. Sobre como trabalha duro, estuda nas horas vagas, sonha em ser advogada. Agora ele olhou para ela. Contou também sobre como você ajuda as outras funcionárias, como é respeitada por todos que trabalham com você. Marina sentiu os olhos marejarem, mas se controlou. Eduardo continuou. Marina, eu passei semanas analisando nossas conversas, e sabe o que percebi? Os momentos mais reais, mais bonitos, foram quando você esqueceu de representar, e foi simplesmente você. Sua voz ficou mais emotiva. A mulher que falou sobre justiça social, sobre ajudar quem não tem dinheiro para advogados, sobre entender tanto os ricos quanto os pobres, essa era a Marina real. Marina finalmente encontrou sua voz. Eduardo, eu sinto muito. Nunca quis te machucar. Ele levantou a mão delicadamente. Eu sei. E me desculpe pela forma como te tratei naquele dia. Estava ferido, com raiva, e disse coisas que não devia. Eduardo se inclinou para a frente. Marina, quero te fazer uma proposta. Uma proposta real desta vez. Marina o olhou com curiosidade misturada com cautela. Eduardo abriu um dos papéis na mesa. Estou criando um instituto de assistência jurídica gratuita. Advogados voluntários que atendem pessoas que não podem pagar por representação legal. Seus olhos brilharam com o mesmo entusiasmo de antes. Quero que você faça parte disso. Não como sócia fantasma, mas como estudante de direito que um dia vai ser advogada de verdade. Marina sentiu o coração acelerar. Como assim? Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele em meses. Vou pagar sua faculdade de direito. Em troca, você vai trabalhar meio período no instituto, ajudando os advogados, aprendendo, se preparando para o dia em que vai representar seus próprios clientes. Ele se levantou e caminhou até a janela. É um investimento em você, Marina. Na pessoa real que você é. Marina ficou em silêncio, processando a proposta. Por que está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Eduardo se virou para ela. Porque em 2 meses tentando te odiar, descobri que não conseguia esquecer você. Porque você me mostrou que existe bondade real no mundo. E porque... Ele hesitou. Porque ainda acredito em nós. As lágrimas que Marina tinha segurado finalmente escorreram. Eduardo, eu não mereço sua generosidade. Eu menti, te enganei. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Marina, olha para mim. Quando ela levantou os olhos, viu ternura neles. Você mentiu sobre quem era profissionalmente, mas nunca mentiu sobre quem era como pessoa. Seu coração, seus valores, seus sonhos, tudo isso era real. Ele secou uma lágrima do rosto dela. E foi por isso que me apaixonei. Marina soluçou. Eu também me apaixonei por você. De verdade. E me odiei por isso, porque sabia que estava construído numa mentira. Eduardo balançou a cabeça. Não estava construído numa mentira. Estava construído em quem você realmente é, na mulher incrível que consegue enxergar além das aparências. Ele pegou as mãos dela.
Marina, me dá uma chance? Uma chance real desta vez? Sem mentiras, sem fingimento, só nós dois tentando construir algo verdadeiro. Marina olhou fundo nos olhos dele e viu sinceridade, esperança, amor. Você tem certeza? Eu não sou sofisticada, não conheço seu mundo, não sei como me comportar em festas chiques. Eduardo riu suavemente. Marina, eu não quero que você mude. Quero que seja exatamente quem você é. A mulher que me fez perceber que estava vivendo numa bolha, que me ensinou a olhar o mundo com outros olhos. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. O que me diz? Quer tentar de novo? Do jeito certo desta vez? Marina olhou para a mão estendida. Era uma segunda chance que ela nunca imaginou que teria. Uma oportunidade de ser ela mesma e ainda assim ser amada. Sim, ela sussurrou pegando a mão dele. Quero muito tentar de novo. Eduardo a puxou para perto e a abraçou. Marina sentiu como se finalmente tivesse chegado em casa. Obrigada, ela murmurou contra o peito dele. Por me dar uma segunda chance, por acreditar em mim, por... Eduardo a interrompeu com um beijo suave, cheio de promessas de um futuro melhor. 6 meses depois, Marina estava no primeiro ano de Direito numa das melhores universidades da cidade. Trabalhava todas as manhãs no Instituto de Assistência Jurídica Eduardo Mendonça, onde ajudava pessoas como ela mesma havia sido, gente simples que precisava de justiça, mas não tinha dinheiro para pagar advogados caros. Eduardo a apoiava em tudo, mas respeitava sua independência. Ele não pagava suas contas pessoais, nem tentava mudar seu estilo de vida. Marina continuou morando na pensão por escolha própria, pelo menos até se formar. Queria provar para si mesma que conseguia vencer na vida com seu próprio esforço. Como foi a prova de processo civil? Eduardo perguntou numa sexta-feira à noite, quando se encontraram para jantar num restaurante simples que Marina havia escolhido. Ela sorriu, radiante. Acho que fui bem. Professor Martinez até elogiou minha interpretação sobre um caso que estudamos. Marina pegou a mão dele por cima da mesa. Eduardo, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. Eduardo sorriu e beijou a mão dela. É real, meu amor. E é só o começo. Eles tinham aprendido a construir um relacionamento baseado na verdade, no respeito mútuo e no amor genuíno. Marina nunca mais teve que fingir ser alguém que não era. Sabe o que mais me deixa feliz? Marina disse, olhando ao redor do restaurante simples onde jantavam. É que você me escolheu sabendo exatamente quem eu sou. Pobrezinha, sonhadora, teimosa. Eduardo riu. Inteligente, corajosa, bondosa, ele corrigiu. Marina, você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, está no coração. Ele ficou sério por um momento. Obrigado por ter mentido naquele dia. Marina o olhou surpresa. Como assim? Eduardo sorriu travesso. Se você não tivesse experimentado aquele vestido, nunca teríamos nos conhecido. Às vezes, o destino usa os caminhos mais estranhos para unir duas pessoas que são feitas uma para a outra. Marina riu, e o som foi como música para Eduardo. Então você me perdoa pela mentira? Ela perguntou brincalhona. Eduardo se inclinou e a beijou delicadamente. Eu te agradeço pela mentira. Porque ela me trouxe a verdade mais bonita da minha vida. Marina sentiu o coração transbordando de felicidade. Finalmente tinha encontrado alguém que a amava, exatamente como ela era. 2 anos depois, Marina estava no 4º ano de Direito e já atendia alguns casos simples no instituto. Eduardo havia pedido ela em casamento num jantar no mesmo restaurante simples onde sempre iam, porque tinha entendido que os momentos mais preciosos não precisavam de luxo, só de amor verdadeiro. A cerimônia seria simples, no jardim do instituto, cercada pelas pessoas que realmente importavam. Dona Neuza seria a madrinha de Marina, orgulhosa da menina que tinha visto crescer e se transformar numa mulher forte e realizada. Sabe qual vai ser o melhor presente de casamento? Marina perguntou para Eduardo enquanto planejavam a cerimônia. Nunca mais vou ter que fingir ser alguém que não sou. Vou ser sua esposa sendo exatamente eu mesma. Eduardo a beijou com toda a ternura do mundo. E eu vou ser o homem mais sortudo do planeta por ter encontrado uma mulher que me ensinou que o amor verdadeiro só existe quando 2 pessoas se mostram exatamente como são. Marina sorriu, lembrando-se da menina insegura que havia experimentado um vestido emprestado numa festa de ricos. Aquela mentira tinha durado apenas alguns dias, mas tinha mudado sua vida para sempre. Porque às vezes é preciso fingir ser alguém especial para descobrir que já éramos especiais o tempo todo. E quando finalmente disse sim, no altar, de vestido simples mas radiante de felicidade, Marina sabia que estava começando a vida mais verdadeira que poderia ter. Uma vida onde era amada não pelo que fingia ser, mas pelo que realmente era.
Uma mulher corajosa, inteligente e cheia de amor para dar. Fim da história.